porque agora, hoje, é dia de coluna de educação financeira, praticamente um rolê cultural aleatório com Samuel Barbie no seu Mundos e Fundos. Mundos e Fundos, com Samuel Barbie. Samuca, boa tarde. Falando aqui conosco diretamente do estúdio. Tudo certo? Tudo certo. Qual seria a sua festa de aniversário ideal? Ai, meu Deus, eu ia querer guarda-chuvinha de chocolate. Você sabe que... Você sabe que eu tenho lembranças muito boas, porque assim, a gente era de uma família muito simples, né? Uhum. E aí, tipo, todos os domingos a gente ia pra igreja. E meu prêmio pra ir pra igreja, no final, era o guarda-chuvinha de chocolate. Então aquilo tem pra mim um sabor de... É um sabor gourmet mesmo, né? É um sabor de vela, né? É um sabor de vela gourmet. É, exatamente. Mas é aquela vela assim, né? Aquela vela de resposta. Saborosíssima, né? Era o chocolate da semana. Maravilhoso. Tá tudo certo. Samuca, hoje você escolheu um tema assim bem profundo. A gente já estava discutindo, inclusive, antes, lembrando sobre esse assunto que veio à baila aí, né? Pelo Felipe, nosso colunista, nosso astrólogo, sobre as condições das mulheres e tudo tem sido discutido isso nos últimos tempos e que você também resolveu falar sobre esse assunto, né? Tem o tema aqui, né? Deixa eu falar de novo aqui para a galera entender. A economia do aborto, criminalidade, moralismo e poder de escolha. Eita, tá pesada essa semana, né? É o céu da semana, tá? Mas é necessário. Exatamente. Bem, gente, por que eu resolvi falar sobre isso essa semana e por que isso tem a ver com economia, né? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem fazer essa relação, ela não é uma relação tão direta, tão simples. Mas, inicialmente, a gente teve duas situações muito graves, né, que aconteceram recentemente, que trouxeram esse tema à tona, né? Então, uma delas foi a questão da reversão da decisão nos Estados Unidos, né, de 1973, a Roe versus Wade, que, de certa forma, tirou a legalidade do aborto nacionalmente, né, nos Estados Unidos e devolveu essa atribuição aos estados como digamos assim, uma mudança, né, nessa política de aborto que durou durante 49 anos, quase 50 anos. E outro que foi o caso aqui no Brasil, né, da menina de 11 anos de idade que teve o seu aborto negado pela justiça inicialmente e que conseguiu no final da semana passada executar esse aborto. E esse tema, ele é interessante porque toda vez quando está perto de eleições, ele aparece com mais força. É verdade. Então, é importante a gente poder se munir de informações até para poder ter uma análise crítica e que vá um pouco além, né? Porque normalmente as conversas sobre aborto, elas vão muito no nível da religiosidade, elas vão muito no nível do moralismo. E aí o que eu queria trazer era uma visão diferente, era uma visão da economia sobre o aborto com base em estudos. Então, qual que é a lógica, né? O próprio autor desse estudo que eu estou trazendo aqui hoje, esse estudo, na verdade, ele foi feito pelo Steven Levitt e foi um sucesso gigante, seja pelo lado bom, seja pelo lado ruim, mas ele foi um sucesso gigante na década de 2000 e pouco, até 2007, 2009, ali, e foi alvo de um livro que é o Freakonomics, né? O Freakonomics, tradução livre, né, seria tipo economia excêntrica, algo como isso. E ele fica tentando analisar essas diferentes situações da vida real, né, sobre um aspecto econômico. E ele fala uma coisa que eu acho extremamente interessante, que é o seguinte: o moralismo é a forma como a gente gostaria de ver o mundo, né? O mundo como a gente gostaria que ele fosse. E a economia é a forma do mundo como ele de fato é. Ou seja, na economia a gente mensura independentemente das nossas posições políticas, das nossas posições morais, etc. e tal, e a gente quer saber o que acontece. E aí, nesse estudo é feita uma relação muito interessante, que é a seguinte: na Romênia, um ditador, em 1966, assumiu o poder. E era um ditador de esquerda, era um ditador comunista. Na Romênia, o aborto era permitido. Tá? E aí, enquanto isso, né, alguns anos depois, em 1973, nos Estados Unidos, o aborto foi liberalizado. Então, a pergunta principal do texto era a seguinte: onde foram parar todos os criminosos? Eles perguntam, mas qual a relação de uma coisa com a outra? É porque 15 a 20 anos depois, né, do aborto na Romênia ter sido negado e do aborto nos Estados Unidos ter sido aprovado, houve uma queda drástica da criminalidade nos Estados Unidos e houve um aumento drástico da criminalidade na Romênia.
Olha que interessante. E aí a gente se pergunta, pô, mas por quê? Por quê? E aí os autores vão explicando o seguinte, olha, a gente tem que, obviamente, controlar por uma série de coisas, nós não estamos aqui para defender ou para relegar o aborto, mas o que o estudo está nos demonstrando é o seguinte, que a aprovação do aborto, ao, de certa forma, fazer com que as famílias tenham a decisão de abortar ou não, uma família que esteja em boas condições e que queira criar um filho, ela cria todas as condições para que aquele filho seja criado, com amor, com disponibilidade, etc. e tal. Enquanto as famílias que não gostariam de receber o filho, em geral, elas estão em situação de vulnerabilidade social. Seja de pobreza, seja numa situação de momento, às vezes é uma criança, né? Às vezes ela não está preparada para criar um filho, etc. e tal. E aí, qual que foi a relação que foi feita? Normalmente, os bebês que são abortados são bebês que não eram desejados. É feio, é difícil falar isso. É um assunto dói, muito difícil, é um assunto complicado. Mas o que os autores estavam dizendo era o seguinte, que as pessoas que nascem e obrigatoriamente têm que ser criadas por famílias que não as desejavam, elas têm uma maior propensão para a criminalidade, entende? E isso eu acho muito interessante porque o estudo ele vai abordando uma série de coisas, porque isso gerou um rebuliço na época, do tipo assim, tem posições favoráveis, tem posições contrárias, né, é óbvio, e aí o estudo vai analisando essas posições. E aí eu acho interessante dizer sobre isso, que tipo assim, tinha 5 estados nos Estados Unidos, que tinham aceitado ou viabilizado o aborto antes da regulamentação federal. Esses 5 estados regularizaram 3 anos antes dos demais, antes dessa resolução federal americana. E aí, nesses estados, a criminalidade começou a cair 3 anos antes do que os demais que regularizaram posteriormente. Além disso, nos estados em que havia somente a legalidade, mas os estados não facilitavam o procedimento de aborto, contra aqueles estados que, além de ter a legalidade, facilitavam, ou seja, barateavam, né? Porque como as pessoas que acabam realizando o aborto, elas têm, de certa forma, vulnerabilidade social, elas precisam ter o acesso àquilo também, né? Então, esses estados tiveram uma queda na criminalidade de 30% maior do que os demais. Olha que interessante. E aí, a gente ainda tem uma outra diferença no estudo que diz sobre a idade, né? Então, tipo assim, criminosos acima de 25 anos não tinha uma diferença estatística de maior ou menor criminalidade depois dessa aprovação da medida, enquanto os menores de 25 anos era ali que estava concentrado a redução da criminalidade, exatamente na faixa da população que foi atingida pela legalização do aborto. E aí, o pessoal foi questionando uma série de coisas, do tipo assim, olha, mas você tem que entender que a economia nos anos 90 era muito melhor do que a economia nos anos 80, por exemplo. Então, isso, de certa forma, justificou a queda da criminalidade. E aí, os autores, eles avaliam também esse tipo de situação e demonstram, olha, tipo, a economia melhorou e reduziu, sim, a criminalidade, mas reduziu nos crimes não, digamos assim, não sangrentos, não violentos, mas não reduziu a questão da criminalidade com crimes mais sangrentos, né? A pena de morte também foi adotada nesse período, só que eles justificam e mostram no estudo que a pena de morte foram tão poucos casos que realmente foram levados a cabo como pena de morte, que o que rolava com esse princípio? Tipo assim, não tem significância estatística, tipo, era uma medida não crível. Então, os autores até falam que, tipo assim, a pena de morte, como ela foi adotada nos Estados Unidos, ela não tem nenhum efeito sobre queda de criminalidade. Eles falam também sobre técnicas policiais e aumento de efetivo policial. Então, realmente teve um aumento do efetivo policial e que só explica 10% da queda da criminalidade, não toda a queda que foi totalmente atípica que aconteceu nesses anos. E uma outra coisa que eles comentam também, que é a questão do armamento da população. Eu acho muito legal, tipo, todos esses tipos de análises estatísticas. E aí eles demonstram também que a população armada não tem efeito, tipo assim, armar a população ou permitir que a população esteja armada não tem efeito sobre queda de criminalidade, mas também não tem efeito sobre aumento de criminalidade. Então, eles vão explorando tudo isso e aí os questionadores do estudo, sejam eles de direita, de esquerda, pró-aborto ou contra-aborto, muita gente falando sobre a questão de esse estudo ter sido considerado
como uma forma de racismo ou como uma forma de contra os pobres e tal. E os autores vão justificando que não, porque tipo, o estudo ele foi realizado independentemente da classe social, da cor, da renda das pessoas efetivamente, né? Mas a ideia era o seguinte: ao fazer esse estudo e perceber que havia uma relação muito grande e que não é, obviamente, não é uma relação esperada, né? Tipo assim, é um efeito colateral, você entende? Tipo assim, uma coisa é o aborto ter sido aprovado e outra coisa é o efeito colateral da redução da criminalidade 15 a 20 anos depois. Isso não justificaria ou não diria para que, olha, políticas públicas sejam realizadas no sentido de, olha, vamos liberalizar o aborto só por causa disso, mas que é um efeito colateral a ser avaliado e considerado, sabe? E aí eu gosto desse estudo como principalmente da conclusão dele. E aí a conclusão dele que eu acho mais relevante é a seguinte: os autores eles falam, olha, eu não estou aqui para defender ou para refutar o aborto. Eu estou aqui para dizer o seguinte: ao empoderar as famílias e as mulheres e dizer a elas que elas podem escolher ou não ter os seus filhos, você está selecionando famílias que querem ter o filho e que vão criar esse filho adequadamente, ou aquelas famílias que entendem que não estão preparadas para isso, não o façam, e que isso gera um efeito colateral na economia e na questão da criminalidade. Então, o que eu queria trazer com essa reflexão, que eu sei que é complexa, é difícil e é pesada, mas o que eu queria... É interessante que é uma outra visão, né? É uma outra visão. Exato. Ainda, né? Mas o que eu queria dizer é isso, tipo assim, olha, eu não sei se isso muda pra você, tipo, o seu argumento, mas ao mesmo tempo é interessante que você preserve determinadas liberdades, porque isso tem efeitos colaterais na sociedade. Então, se você entende o feto como uma pessoa ou não, né, você tem um entendimento divergente sobre isso. E por isso esse tema é tão polêmico. Mas quando a gente tenta se distanciar do moralismo, se distanciar um pouco dessas situações e avaliar o mundo como ele funciona, as coisas como acontecem, talvez você tenha uma luz que pode ou não alterar a sua posição. Tá certo. Muito boa reflexão, Samuca. É mais um ponto de vista a se pensar, a se questionar, enfim, porque é um assunto de fato muito polêmico, é um assunto que não vai se encerrar da noite pro dia, ele ainda vai demorar muito, né? Como você mesmo disse, tem a história de como você foi criado, tem a história da sua religião, do que você acredita, mas também temos que pensar que existe a escolha individual. E isso, muitas vezes, ela tem que ser preservada. Você concordando ou não com uma determinada situação, mas a escolha ela tem que ser individual. Um beijo para você, muito obrigada e até semana que vem. Semana que vem, gente. Obrigado.